Olá, aqui é Chico Vieira, professor de Física. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Física voltado para bombeiros. A gente vai trabalhar agora a parte de ondas. Ondas está dentro aí do edital e deve cair das 10 questões, uma, no máximo 2 questões. Mas sabemos que poucas questões, às vezes, é fundamental, é um diferencial para que a gente possa ser aprovado, ou livrar o ponto de corte, ou saltar na frente aí de outros candidatos. Então vamos dar toda atenção a esse conteúdo, que normalmente é simples, mas faz tempo que normalmente o aluno estudou e aí já não lembra de muita coisa. Mas a gente vai do zero e vai fazendo com que o aluno aprenda na boa. Beleza? Vamos lá? Então, ó, vindo aqui para a nossa telinha, conceitos básicos de ondas. Suponha que a gente tem aqui, ó, um menininho, e esse menininho, ele segura nas suas mãos uma corda. E essa corda aqui, ó, vai ser amarrada à parede. Então a gente vai fazer com que esse menino fique balançando aqui, ó, o seu braço para cima e para baixo, com uma certa frequência. E toda frequência está associada a um período. E a partir do movimento do menino, desse movimento oscilatório, vai ser criado aqui então, ó, uma perturbação, e essa perturbação ela vai se propagar ao longo aí da corda. Essa perturbação aqui, ó, ela se propaga com uma certa velocidade. E aí a gente tem alguns elementos dessa onda. A gente tem aqui o ponto mais baixo, que é chamado de vale, e a gente tem um ponto mais alto, que é chamado de crista. Vou anotar aqui para você. Esse V é de vale e esse C é de crista. Outra fator aqui, outra característica importante é do zero para o ponto de máximo, ou então do zero para o ponto de mínimo. É chamado de A. Esse A daí é chamado de amplitude da onda. Então, pediu a amplitude da onda, é sempre do zero ao máximo, ou então do zero até o mínimo. O elemento que mais a gente vai utilizar é o elemento que a gente pode obter entre duas cristas consecutivas, que é o chamado lambda. Também poderemos obter entre dois vales consecutivos. Ou então a gente pode dizer que é um buchinho para cima mais um buchinho para baixo. Esse tamanho de um buchinho para cima mais um buchinho para baixo, a gente também chama de lambda. Esse lambda, um cara extremamente importante nesse conteúdo dos elementos básicos da onda, é chamado de comprimento de onda. Beleza, para a gente completar, vamos dizer assim, essa parte básica inicial dos elementos de uma onda, a gente precisa aplicar a nossa fórmula da velocidade média. Velocidade média, sabemos que é ΔS sobre ΔT. Mas se esse tempo aqui for o período, a distância vai estar associada a uma repetição. Mas a distância associada a uma repetição é justamente o nosso lambda. De tal maneira que a gente chega nessa expressão, ó, V é igual a lambda sobre o período. Mas essa expressão, eu gosto de escrever ela no outro formato. A frequência é o inverso do período. Então, se a gente adotar no lugar de 1 sobre período a frequência, então a gente vai obter que a velocidade é calculada como sendo lambda f. Então, essa é a expressão que a gente utiliza muito no conteúdo de ondas. No conteúdo completo aí de ondas, essa expressão vai estar presente. Beleza? Então, recapitulando, ó, o ponto mais alto de uma onda é a crista, o ponto mais baixo é o vale. A distância entre duas cristas sucessivas, dois vales sucessivos ou um buchinho para cima mais um buchinho para baixo é o lambda, que é chamado de comprimento de onda. A amplitude é do zero ao máximo ou do zero ao mínimo. E aí a gente deduz, através da fórmula da velocidade média, que a velocidade de uma onda, da propagação de uma onda, é calculado como sendo lambda f. Beleza? Então vamos dar trabalho agora, vamos fazer vários exercícios para que você possa colocar em prática essas informações. Vamos aqui para o exemplo número 1. O exemplo número 1 diz assim: uma onda periódica transversal se propaga numa mola, onde cada ponto executa uma oscilação completa em 0,2 segundos. Quando ele fala que a oscilação é completa, ele está dando para a gente, ó, o período, tempo para repetir. Tempo para repetir é período. Por tabela, a gente já pode achar a frequência. Memoriza aí. A frequência é o inverso do período. Então, se o período foi 0,2, essa continha aqui, ó, 10 sobre 2, aumentando uma casa em cima e embaixo, vai dar 5.
toda vez que o tempo estiver em segundos, a unidade de frequência é conhecido como hertz. Então a gente acabou de descobrir, não o que ele está pedindo, mas a frequência dessa onda. Ele está dizendo também que a distância entre duas cristas sucessivas é 30 centímetros. Ora, quando ele diz para a gente que a distância entre duas cristas sucessivas é 30 centímetros, ele está informando para a gente o valor de lambda. Então ele está dizendo para a gente nessa questão, em outras palavras, que lambda é 30 centímetros. Como nós já memorizamos e deduzimos a formulazinha V igual a lambda F, se eu deixar o lambda em centímetros, 30 vezes a frequência, que foi 5 Hz. Então, ó, multiplicando isso vai dar 150 centímetros por segundo. Se a gente quiser arrancar duas casas, vai ficar 1,5. Arrancar duas, deixa de estar em centímetro e passa a estar em metro. Então, tanto faz essas duas respostas. Vai depender de como a questão pergunta. Então, se ela não fizer nenhuma exigência, você escolhe qual unidade você deseja. No SI, a gente sabe então que seria 1,5 metros por segundo. É claro que nas questões de concurso, ele sempre vai dizer qual é a unidade que deseja. Pronto, então essa questão 1 pedia a velocidade de propagação da onda. Nós já tínhamos a frequência na mão, memoriza essa expressão que V igual a lambda F, o lambda 30 centímetros, pode passar isso aqui para metro agora ou depois, e a gente encontra a velocidade de propagação. Foi a nossa primeira questão. Vamos fazer várias questões. Você sabe que em física a gente só aprende fazendo, olhando as questões resolvidas e depois praticando. Nessa questão, já é fornecido na figura aqui, ó, a velocidade de propagação. Mas esse 1,5, tenha cuidado, ele não representa o lambda. A gente precisa se ligar em como calcular o lambda. Sei que isso aqui é uma crista, sei que isso aqui está a outra crista. E aí existe uma simetria. Se isso aqui é 1,5 m, esse tamanho aqui também seria 1,5 m. E de uma crista para outra, aí sim, nós temos o valor do lambda. Então, nessa questão, 1,5 não é lambda. É 1,5 mais 1,5, porque é de uma crista para outra crista. De uma crista para outra crista, temos lambda. A tradução, então, é que lambda é 1,5 mais 1,5. Ou seja, lambda vale 3 metros. E a velocidade é 9 metros por segundo. Se a gente tem um V e a gente tem um lambda, com certeza a gente consegue achar a frequência. É só aplicar na fórmula. E é isso que ele está querendo, achar a frequência. Então vamos substituir. Então, ó, se V é igual a lambda vezes F, esse V foi 9, esse lambda foi 3. Com isso a gente descobre então, ó, que a frequência é 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, deixa eu só fazer uma correção que esse 9 ficou parecendo um Q. Então, corrigindo aqui e voltando, para a gente dar sequência aqui na questão, 9 dividido por 3, então a nossa frequência é de 9 Hz. Já que essa velocidade aqui, ó, a unidade dela estava em segundos. Toda vez que a unidade está em segundos, a gente já obtém a frequência em Hz. Tranquilo? Vamos dar continuidade, vamos fazer mais para você ficar craque. Vamos para o exemplo 3. A lâmina de uma campainha elétrica imprime a uma corda 60 vibrações por segundo. Quando ele fala 60 vibrações por segundo, a gente pode entender que isso é a frequência. Uma outra forma que eu não tinha colocado de frequência é o número de repetições, de oscilações, que ocorre num certo tempo. Foram 60 vibrações em apenas 1 segundo. Então isso quer dizer que essa a frequência de propagação dessa onda é 60 Hz. E aí, ó, já está sendo fornecido que a velocidade de propagação é 12. E então, se tu tem o V e tu tem o F, naturalmente tu consegue descobrir esse lambda. Basta jogar na nossa fórmula. A nossa fórmula é V igual a lambda F. Esse V aqui, ó, foi fornecido para a gente, que é 12, e a frequência foi 60. Então pronto, então a gente vai achar o lambda. Esse lambda aqui então, ó, é 12 por 60. Simplificando por 6, daria 2 por 10. E aí, tirando uma casa do 2, o lambda é 0,2 metros. Se quiser passar isso para centímetro, aumenta 2 casas. E o lambda em centímetros seria 20. Ou o lambda é 0,2 metros, ou o lambda é 20 centímetros. Quem vai dizer é o enunciado da questão.
Então, ó, se ele está querendo aqui em metros, para que a gente descubra o lambda então seria 0,2 metros. Beleza? Vamos dar continuidade. Fazendo mais problemas agora para a gente ir ampliando o nosso horizonte. Ó, está sendo fornecido aqui nesse enunciado que a frequência com que essa onda está oscilando é uma frequência de 2 Hz. Esse gráfico aqui, ó, é na prática a fotografia da onda. É como é que o Y varia no X. Então, eu tenho aqui, ó, a chance de descobrir a distância entre duas cristas consecutivas. Essa distância entre duas cristas que a gente já falou, já representa o lambda. Perceba que uma crista, por exemplo, está no 3 e a outra crista está no 7. Então, de 3 para 7, esse tamanho ele é 4. Vamos apagar aqui um pouquinho, já que rabiscou ali sem querer. De novo aqui colocando a nossa borracha e apagando aqui esse rabisco. Pronto, voltando agora para a nossa questão de ondas. Eu quero achar o lambda. Tá, mas o lambda vai de 3 para 7. De 3 para 7, esse tamanho é 4. 4 o quê? Metros. Ah, professor, é muito fácil essas questões, professor. Eu já tenho um lambda na mão e eu já tenho quem? A frequência. E ele quer que a gente ache o quê? A velocidade. É só aplicar. Então a gente vai dizer que V é igual a lambda F. O lambda a gente obtém olhando para a figura, é a distância, por exemplo, entre duas cristas, que deu 4, e a frequência ele já tinha fornecido que era 2 Hz. Então, ó, a velocidade vai dar o quê? 8 metros por segundo. Muito tranquilo, professor, é verdade. Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos para a questãozinha número 5. Questãozinha número 5, esse 10 centímetros, não se confunda não. Ele não representa a amplitude, porque a amplitude que a gente tinha comentado é do 0 ao máximo ou do 0 ao mínimo. O 10 que ele está fornecendo aí, ó, representa esse valor todo. Ou seja, o 10 representa 2A. A mais A dá 10. Se 2A dá 10 centímetros, claro que a amplitude da gente vai ser o quê? 5 centímetros. Mas, será que é isso que ele quer? Ele está dizendo aqui, ó, sabe-se que esse ponto P, ele efetua um movimento completo de subida e descida em 20 segundos. Subida e descida. Sobre essa onda, é correto afirmar. Bem, a partir desse desenho, a gente também já pode dizer o seguinte. A gente comentou que um buchinho para baixo mais um buchinho para cima, isso tudo aqui, ó, buchinho para baixo mais buchinho para cima, é o lambda. Então ele deu que a metade de lambda é 30. Então isso aqui é 30, isso aqui é 30 também. 30 mais 30 é o lambda. Se 30 mais 30 é o lambda, a gente pode dizer que o lambda vale 60 centímetros, ok? E a amplitude, como a gente colocou, já que o 2A vale 10, a amplitude é 5 centímetros. São informações que a gente já pode ter nas mãos. Então, quando ele fala que a amplitude é 10, está errado. O comprimento de onda é 30, está errado. A onda, ela está dizendo aqui que é uma onda longitudinal. A gente não comentou isso. A gente pode ter dois tipos de onda. Ou a onda ela é longitudinal, ou a onda é chamada de transversal. Quando a gente tem um menino segurando uma corda, e aí ó, ele balança e a corda, né, a onda se propaga na corda, isso aqui a gente tem o seguinte, a vibração é para cima e para baixo. Isso aqui é a direção da vibração. Mas a propagação, ela é para frente. Então, a vibração e a propagação, eles formam entre si, são perpendiculares. Então, a vibração e a propagação, quando é desse formato aqui que a gente está comentando, isso aqui é chamado de uma onda transversal. É quando a vibração e a propagação formam entre si 90 graus. E longitudinal é como se fosse aqui, ó, a mola, quando a gente faz esse movimento de vai e vem. Então a vibração e a propagação estão na mesma direção. Aí a onda é chamada de longitudinal. Um outro exemplo de onda longitudinal é a onda sonora. A onda sonora, lembra que quando você ficava perto do trio elétrico, o seu ouvido ficava sentindo um tux, tux, um ventinho, porque aí ó, a caixa, né, ela faz com que a onda se propague para frente,
mas ela fica vibrando para frente e para trás. Então, quando a direção de vibração e propagação é a mesma, é longitudinal. Então, nesse caso daqui, a vibração ela é para cima e para baixo, mas a propagação ela é para frente. Então, essa onda é chamada de uma onda transversal. A onda numa corda é transversal. E ele está dizendo aqui que é longitudinal. Então, isso aqui é falso. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente descobre a frequência, ou a gente descobre a velocidade de propagação. Tanto a frequência quanto a velocidade de propagação está intimamente associado com essa questão desse tempo aqui. Sabe-se que o ponto P efetua um movimento completo de subida e descida em 20 segundos. Eu vou interpretar esse movimento completo como sendo o período. O movimento de subida e descida é o período. Se isso aqui é o período e esse período é 20 segundos, a gente consegue obter a frequência, porque a frequência ela é o inverso do período. Então, dessa maneira aqui, ó, se eu quero achar a frequência, vai ser 1 sobre 20, que é, na prática, 0,05 Hz. Então, vai fazer com que isso aqui, ó, seja falso. 20 segundos não é a frequência. 20 segundos representa o que? O período. Então, a última alternativa precisa ser a verdadeira. Vamos calcular? Então, a gente vai fazer, ó, V igual a lambda F. Esse lambda daqui, ele é 60 centímetros. Vou deixar 60. E a frequência é 0,05. Então, ó, eu vou diminuir duas casas e aumentar duas. Se eu aumento duas aqui, fica 5. Se eu diminuo duas, fica 0,6. Essa conta é 3. E aí é 3 o quê? Centímetros por segundo, faz esse item E ele ser verdadeiro. Então fica aqui a observação que a gente não tinha falado no início. Ondas longitudinais e ondas transversais. A onda é transversal quando a vibração e a propagação eles são perpendiculares. E a onda é longitudinal quando a vibração e a propagação elas são paralelas. Beleza? Vamos dar continuidade aos exercícios. Vamos aqui para a questão número 6. Questão número 6. Perceba que esse 75, ele não é a distância de uma crista para uma crista. Ele vai além disso aí. Então, a minha ideia, para que você visualize, é dividir essa onda em vários pedaços iguais. E aí, para ficar pedaços iguais mesmo, eu vou dividir de uma crista para uma crista em 4 pedaços, mas aí a gente visualiza, então, que para chegar até o lugar onde ele deu, a gente tem que dividir tudo em 5 pedaços iguais, ó. Se eu chamar isso de A, isso é A, isso é A, isso é A e isso é A. Então, a gente tem que 5A tem que dar 75. Vamos achar o valor do A, que a gente discute como é que faz o comprimento de onda. Então, A é 75 sobre 5, então esse A aqui vai dar 15 centímetros. Aí você pode perguntar, professor, mas eu quero lambda. Quem é lambda aí? Meu irmão, lambda não é a distância de uma crista para outra crista? Então, de uma crista para outra crista, são quantos valores de A? Não são 5A, são 4Azinho. Então, é 4 vezes 15. Então, o nosso lambda nessa questão, ele vale 60 centímetros. E é isso que está sendo perguntado. A partir dessa figura, quem é o comprimento de onda? Ah, o comprimento de onda é 60. Então, você precisa ficar atento e lembrar o que significa comprimento de onda. Pode ser entre duas cristas sucessivas, dois vales sucessivos, ou então um bucho todo mais um bucho para cima, mais um bucho para baixo. Essa é a maneira mais simples que eu achei aqui, ó. Dividir esse 75 em 5 pedaços iguais e perceber que o lambda, ele representa, na verdade, ó, da crista para uma crista, que é o quê? 4Azinho, ou seja, 60 centímetros. Beleza? Bem, estamos fazendo vários problemas, espero que você esteja aprendendo. Nessa questão número 7, é um desenho muito parecido com o que a gente acabou de fazer. A gente, ó, mais uma vez, vai dividir esse tamanho de 12,5 que ele escreveu para a gente em 5 pedaços iguais. E aí, quando a gente divide isso em 5 pedaços iguais, a gente consegue achar o valor do nosso lambda. A, mais um A e mais um A. Então, a gente obtém aqui ó, que 5 Azinhos vai dar 12,5. Então, cada Azinho é 2,5 centímetros. Mas o lambda, nesse caso aqui, ó, a gente pode dizer que é a distância de um vale até o outro vale.
E de um vale até o outro vale, você visualize aqui a figura, vai dar 4Azinho. Então, ó, vai ser 4 vezes 2,5, dando o quê? 10 centímetros. Beleza. Então, foi fornecido que a frequência é 500 Hz. Então, a gente faz V igual a lambda F. Então, o nosso comprimento de onda é 10 centímetros, e aí a gente pode passar para metro. Sabemos que 10 centímetros representa 0,1 metro, arrancando duas casas. Então, ó, o lambda vai ser 0,1 e a frequência foi 500 Hz. Logo, essa multiplicação aqui dá 50, a unidade de distância é metro e toda vez que está em Hz é em segundo. Então, a gente obtém que essa velocidade vale 50 metros por segundo. Beleza? Massa! Bem, fazendo aqui então a nossa questão número 8, também aí envolvendo essa parte de conceitos básicos de ondas. A sucessão de pulsos representada na figura a seguir foi produzido em 1,5 segundos. Então a gente precisa contar quantas oscilações completas foram produzidas. Perceba que desse pontinho para esse pontinho tem um buchinho para cima mais um buchinho para baixo. Isso quer dizer uma oscilação completa. 2 oscilações, 3, 4, 5, 6 oscilações completas foram produzidas em 1,5 segundos. Eu acho que a melhor maneira para calcular a frequência é dizer aquela expressão, ó, quantas oscilações em quanto tempo. Nesse caso foram 6 oscilações em 1,5. Então, ó, a frequência é a divisão que no caso dá 4. Como o tempo está em segundos, é Hertz. Acabamos de achar então a frequência. A frequência é 4 Hz. Foram 6 repetições, 6 oscilações em 1,5 segundos. Fez as contas, achou. É só isso, professor. Essa questão é só isso. Essa parte de conceitos básicos é muito fácil, muito tranquilo. Olhando aqui, ó, na figura, você perceba que aqui, ó, daqui para cá, representa a distância entre 2 vales consecutivos. E se é entre 2 vales, então esse tamanhozinho representa para a gente lambda. Já está sendo fornecido lambda. Lambda vale 0,8 metros. E aí esse menininho está fazendo um vai e vem na areia com esse bastão. E foi fornecido para a gente mais informações. Foi fornecido que esse menininho, ele oscila com esse bastão com uma frequência de 1,2 Hz. Qual é a velocidade do menino? Para descobrir a velocidade do menino, é só a gente escrever V igual a lambda F. O nosso lambda é a distância, por exemplo, entre 2 vales consecutivos, 0,8, e a frequência é 1,2. Dessa maneira a gente faz a conta e descobre a velocidade de propagação das ondas. Se eu fizer 12 vezes 8, daria 96, então isso aqui vai dar 0,96 metros por segundo. Tranquilo? Para a gente, então, ó, praticamente aí finalizar essa parte de conceitos básicos e dar sequência aí nos conteúdos de ondas, a gente tem aqui, mais uma vez, um gráfico. Só que esse gráfico não representa a fotografia mesmo da onda, porque esse gráfico aqui é como é que a altura da onda, ela varia com o tempo. E aí, você precisa se ligar que essa repetição aqui, ó, que é um buchinho para baixo, mais um buchinho para cima, é a repetição do tempo, meu irmão. Repetição do tempo não representa comprimento de onda. Repetição do tempo representa o período. Então, ao olhar para esse gráfico aqui, a gente tem que sacar que o período foi de 5 para 15. Ou seja, o período foi de 10 segundos. Guarda aí. Nessa figura, a gente também pode dizer, ó, que isso aqui sim é o desenho da onda. Isso aqui, ó, é uma crista, isso aqui é outra crista. Então, a distância entre essas duas cristas consecutivas vai fornecer para a gente, aí sim, lambda. 5 mais 5, 5 mais 5. Então, esse lambda vale quanto? 20 metros. Então, a gente tem um lambda e tem um período. Ora, se a gente tem um lambda e tem um período, facilmente a gente consegue descobrir a velocidade com que essa onda se propaga. Então, é só a gente fazer V igual a lambda F e lembrar que a frequência é o inverso do período. Então, ó, o período tinha sido 10 segundos, então a frequência é 1 sobre 10, beleza. Então, V é igual, ó, o lambda tinha sido 20 e a frequência é 1 sobre 10. Dividindo 20 por 10 vai dar 2.
2 metros por segundo. Então, ó, é o valor da nossa velocidade de propagação dessa onda. Então, a gente viu dois tipos de gráfico. O gráfico que tem y em função do tempo, que a repetição fornece o período, e o outro gráfico que a gente viu numa questão lá atrás era y em função de x. Quando era y em função de x, essa repetição aqui, ó, da distância fornecia para a gente o valor de lambda, beleza? Fica atento então, galera. Vou só recapitular aqui os conceitos básicos para que você, ó, não esqueça jamais, hein? Então, ó, conceitos básicos de ondas, fizemos 10 questões simplesinhas, fique ligado. Do zero ao ponto de máximo ou do zero ao ponto de mínimo, a gente tem a chamada amplitude. Esse ponto mais alto é chamado de crista e esse ponto mais baixo é chamado de vale. Para obter o comprimento de onda pode ser de várias formas. É a menor distância que se repete. Menor distância que se repete pode ser a distância entre dois vales, entre duas cristas, ou um buchinho para cima, mais um buchinho para baixo. Tudo isso é o nosso lambda. E além disso, a gente tem que a frequência é o inverso do período e também que a frequência é o número de oscilações que ocorre num certo intervalo de tempo. Essas são as fórmulas de frequência. E a dedução que a gente fez para obter essa expressão, ó, que a gente usou praticamente nas 10 questões, vem de velocidade média, ΔS sobre ΔT. O tempo que se repete está associado à distância que se repete. E o inverso do período é a frequência. E aí a gente chega nessa nossa expressãozinha. Beleza? Professor, ondas é só isso? Claro que não, tem muita coisa de ondas para a gente aprender. O próximo tópico de ondas que a gente vai aprender é o chamado ondas estacionárias. Vamos aqui, ó, para o nosso bonequinho. Esse bonequinho daqui, ó, ele vai ser novamente colocado uma corda. Ele está segurando essa corda e a gente vai fazer ele balançar. E aí, quando a gente faz ele balançar, é produzido uma perturbação e essa perturbação ela se propaga até chegar do outro lado. Ao chegar do outro lado, ele vai continuar balançando essa corda com uma determinada frequência. Só que ao bater, vai haver a reflexão. E toda vez que essa extremidade é fixa, a reflexão é de tal forma que há uma inversão no buchinho. Se ele está para baixo, ele vai voltar para cima. E aí essa inversão vai fazer com que ocorra essa interferência da onda indo com a onda voltando. Vai acontecer a superposição das ondas. E aí vai formar esse padrão de ondas estacionárias, que são justamente esses buchinhos. Claro que o desenho na prática é muito mais bonito que o meu, né? A figura na prática. Mas tudo bem. O que eu quero deixar claro aqui para você é que um buchinho para cima mais um buchinho para baixo, ele continua sendo o nosso lambda. E aí, na prática, a gente encontra aqui, ó, que 2 buchinhos completos representam lambda. É isso que tem que ficar na sua mente, tá? 2 buchinhos completos representa lambda. Lambda é 2 buchinhos completos. Massa? Ou então, você pode dizer que simplesmente um buchinho desse representa lambda sobre 2. Com essa informação, mais a informação de que V é igual a lambda F, a gente consegue fazer um montão de problemas. Só com isso, professor? Só com isso a gente já consegue fazer vários problemas e é isso que a gente vai fazer agora na próxima aula, beleza? Valeu então.